Evidentemente, quando nós trabalhamos para aquilo que gostamos, e de facto a defesa do consumidor foi algo que entrou pouco tempo depois de eu ter acabado o curso, na realidade foi um admirável mundo novo. E por isso, nesse sentido, quando gostamos daquilo que fazemos, temos também uma jornada feliz, isto sem prejuízo, naturalmente, de alguns constrangimentos e alguns problemas que temos no dia-a-dia, mas é sobretudo uma jornada muito feliz. Olá, bem-vindos a mais um episódio do DECPod. O meu nome é Mariana Almeida e hoje tenho o prazer de ter comigo a nossa diretora-geral, Ana Petapadinhas. Ana, bem-vinda. Muito obrigada. Antes de mais, gostaríamos de saber como é que foi esta tua jornada na DECO, no fundo, desde estagiária até chegar a diretora-geral. Muito bem, eu diria desde logo que foi uma jornada de um enorme crescimento pessoal, de um crescimento também profissional e também, na realidade, uma jornada desafiante e muito feliz. No que respeita ao crescimento pessoal, eu gostaria também de salientar que, efetivamente, não obstante a evolução da carreira, naturalmente, nestas fases, evidentemente que foi um grande crescimento pessoal. Porquê? Porque, na realidade, qualquer um de nós, quando chega à DECO, tem que ter uma enorme transversalidade. Porquê? Porque temos que estar habituados a falar não só com os consumidores e transmitir uma informação que seja acessível, inteligível, mas também, por exemplo, representar os consumidores nas audiências parlamentares, na comunicação social, nos órgãos consultivos das diferentes entidades reguladoras e não só, também ter capacidade para, por exemplo, promover uma sessão de esclarecimento, um workshop destinado a crianças e, portanto, toda esta transversalidade é de facto absolutamente fundamental e dá-nos uma capacidade e um crescimento profissional muito importante. No que respeita ao crescimento pessoal, naturalmente, tendo em conta aquilo que referi, é também de um enorme crescimento. Porquê? Porque, como todos dizemos na DECO, na realidade, nós, em todas as tarefas que desempenhamos na DECO, nós trabalhamos para uma causa, para um bem comum. E, na realidade, o facto de se poder, com um mero conselho, um mero aconselhamento, uma mera transmissão de uma informação, saber que estamos a contribuir para uma sociedade que é mais justa e mais inclusiva, é absolutamente fundamental. Depois também a questão de ser uma jornada desafiante. E desafiante porquê? Porque, na realidade, nós estamos perante uma nova sociedade de consumo, perante mercados que cada vez são mais evoluídos e dinâmicos e com muitos produtos e serviços inovadores e, portanto, temos de ter capacidade para dar resposta justamente a essas necessidades dos consumidores, dos novos problemas dos consumidores. Para além disso, naturalmente que também é desafiante porque tenho a sorte de ter uma equipa que todos os dias me desafia. Uma equipa que não só é muito empenhada, muito dedicada e que trabalha para esta causa de uma forma absolutamente extraordinária e que todos os dias me entra na sala e me coloca um novo desafio e para novas iniciativas inovadoras e, portanto, desse ponto de vista também é naturalmente muito desafiante. Do ponto de vista da jornada feliz, evidentemente quando nós trabalhamos para aquilo que gostamos e de facto a defesa do consumidor foi algo que entrou pouco tempo depois de eu ter acabado o curso, na realidade foi um admirável mundo novo. E por isso, nesse sentido, quando gostamos daquilo que fazemos, temos também uma jornada feliz, isto sem prejuízo, naturalmente, de alguns constrangimentos e alguns problemas que temos no dia-a-dia, mas é sobretudo uma jornada muito feliz. E Ana, a semana passada nós assinalamos o Dia da Mulher e, na verdade, tu és uma mulher que dirige uma organização sem fins lucrativos e representa todos os consumidores. Já falaste um bocadinho sobre isso, dessa evolução pessoal e profissional, mas que pontos é que destacavas exatamente nesse domínio? Ou seja, que desafios é que podes enfrentar ou não, ou oportunidades a este nível? Bom, no que respeita à igualdade de género, eu devo dizer que o posicionamento da DECO é este. Não há consumidor, nós não diferenciamos os consumidores em função do género, em função da sua orientação sexual, em função da idade e da sua etnia e, portanto, os consumidores, todos nós atendemos consumidores independentemente de serem mulheres ou não. Esse é de facto o nosso entendimento e esse é de facto o posicionamento da DECO. Não quero com isto dizer que efetivamente não haja situações em que se verifique que há uma discriminação. Por exemplo, em tempos tivemos várias campanhas publicitárias que teoricamente e na prática, e por isso é que também denunciámos essas situações, discriminavam ou tratavam de forma diferenciada a mulher e, portanto, atuámos nesse sentido. Por outro lado, também,
O certo é que, por exemplo, no âmbito do nosso balcão de habitação e energia, em que tratamos muito a questão da pobreza energética, verificamos que são as mulheres que são o maior alvo dessa pobreza energética, porque têm uma responsabilidade acrescida. Elas, de facto, têm que gerir o seu orçamento familiar, têm consequências com isso, e no âmbito desse balcão de habitação e energia, muito embora atendamos todos, homens e mulheres, verificamos que é necessário dar um input maior no sentido de as aconselhar e tentar induzir comportamentos que efetivamente diminuam ou mitiguem essa pobreza energética. No que respeita à liderança feminina, e muito embora eu considere que, e todos consideramos que há um caminho a ser feito, houve uma evolução, há um caminho a ser feito, há de facto ainda situações de discriminação em função do posicionamento até enquanto líder e também do posicionamento no que respeita às diferenças salariais. Devo dizer que na minha organização, na nossa organização, na DECO, essa liderança feminina não tem sido encarada como qualquer problema. Para já porque dizemos sempre, e porque é verdade, nós na DECO temos muito mais mulheres a trabalhar do que homens. Se olharmos para os cargos de maior responsabilidade, abaixo de mim, efetivamente temos coordenadores e diretores que são mais mulheres e homens. Naturalmente que isso é resultante de facto temos maiores mulheres. Maior número de mulheres, sim. Mas na realidade nunca sentimos esse constrangimento, nem internamente, nunca eu tive qualquer barreira, não é para mim um desafio, nem sobretudo também a nível externo, quando tenho reuniões com stakeholders, com empresas, não é de todo impeditivo ou não te causa qualquer constrangimento pelo facto de ser mulher. E portanto, e muito embora, como eu disse e realce, haja de facto aqui ainda muito a fazer no que respeita ao posicionamento e à liderança feminina numa organização como a DECO. Esse não é um problema, esse não é de facto um problema, tem sido até bastante positivo. E sim, até como disseste, na verdade, a base da atuação da DECO, enquanto no sentido mais lato do consumo, até acaba por bater e aproximar-se destas questões, não é? Quando falamos da publicidade, do âmbito da igualdade, claro, de género, e que a DECO identificou exatamente isso e denunciou às entidades, claro, fiscalizadoras competentes, na verdade isso até evidencia que isso é a base, claro, a base aqui do trabalho, e portanto, porque às vezes estas questões não são muito associadas uma das causas de consumo, mas também é, e também tem que ser trabalhada. E falando nisto, Ana, e isto também é importante, quando falamos de causas de consumo, na tua opinião, quais são os maiores desafios que os consumidores enfrentam atualmente quando falamos de causas de consumo? Bom, eu diria que são grandes desafios. Desde logo, a crise climática que todos temos, não é? E que sofremos enquanto consumidores, e em que temos que todos contribuir para aquilo que são as metas ambiciosas de atingir a neutralidade climática. Na realidade, nós hoje deparamos com setores como a mobilidade, a transição para este melhor ambiente, para esta batalha que todos os dias temos, encaramos-la como uma grande prioridade para a DECO e, por consequentemente, um grande desafio para os consumidores. E porquê? E neste particular aspecto eu devo dizer que, muito embora seja fundamental que os consumidores sejam verdadeiramente atores, porque são atores-chave, na medida em que têm que alterar os seus comportamentos, certo, no sentido de mitigar, não é, estas consequências da crise climática. Na verdade, e tudo temos feito para isso, aliás, temos desenvolvido imensas iniciativas nesse sentido, em que de facto tentamos e promovemos, capacitamos os consumidores para que eles adotem comportamentos mais sustentáveis e mais sustentáveis e mais responsáveis do ponto de vista do consumo. Não podemos esquecer que, na realidade, os consumidores não são só os únicos atores que têm que ter intervenção neste combate à crise climática. Existe aqui uma cadeia de valor de consumo, desde o produtor ao distribuidor, ao transportador, até ao consumidor final. Todos eles têm que ser responsáveis. Porquê? Porque nós pugnamos para que os consumidores tenham acesso a produtos mais sustentáveis e que com isso contribuam, lá está, com a alteração dos seus comportamentos e para mitigar esta crise climática. Mas se no início da cadeia estes produtos sustentáveis não forem desenhados como tal e não forem objeto, por exemplo, de greenwashing, do branqueamento ecológico, naturalmente, por um lado, o consumidor pensa que está a tomar um comportamento mais sustentável e, por outro lado, não está e está a ser enganado. E, portanto, eu diria que há aqui uma enorme responsabilidade
por parte dos consumidores, dizem sempre, atribuem e colocam muito ónus no consumidor, mas sobretudo também, devo dizer, e é isso que temos também sempre preconizado e reivindicado, que a responsabilidade não está só no consumidor. Outros desafios, a transformação digital. A transformação digital está aí, nós temos cada vez mais serviços inovadores e tecnológicos, mais inteligência artificial, internet das coisas, e naturalmente temos de ter aqui um cuidado acrescido. Ela traz-nos vantagens, como é evidente para os consumidores, mas também traz riscos, nomeadamente no que respeita àquilo que é fundamental, que é o direito à proteção dos dados, a privacidade e sobretudo a cibersegurança, quando na realidade estamos de facto a assistir a tantos ataques e tantas formas de influenciar os consumidores e enganá-los e até desinformá-los no que respeita àquela que é a transformação digital. Ainda neste aspecto, salientar também que a transformação digital está já presente, será o futuro, terá certamente muito mais produtos inovadores e serviços, mas na realidade é fundamental que os consumidores olhem para esta transformação, porque na realidade as empresas o que é que estão a fazer já neste momento? Já estão a perfilar os consumidores neste momento. Muitos consumidores não se apercebem, mas na realidade pela perfilagem para responder às suas necessidades específicas, o que é que fazem? Fazem com que os consumidores tomem determinadas opções de consumo. A contratação de um crédito, a contratação de um seguro de saúde, que pode ter a ver também com a questão da internet das coisas, em que, pelo facto de o meu frigorífico estar ligado à internet das coisas e a seguradora saber qual é o meu comportamento em termos alimentares, poder com isso eu ser discriminada quando contrato um seguro de saúde. Portanto, digamos que temos aqui um grande desafio pela frente. Por outro lado, a transição ecológica, não é? Naturalmente, que os consumidores são uma peça fundamental e que está ligado com aquilo que já falei a propósito da crise climática, que é absolutamente fundamental. Em último lugar, e por cada vez, como eu disse, temos novos mercados, mercados mais complexos, mercados mais dinâmicos, produtos inovadores, serviços inovadores, algo que é absolutamente fundamental para o consumidor é justamente o facto de termos de ter autoridades e entidades reguladoras que apliquem efetivamente a lei, porque os direitos dos consumidores existem, mas se eles não forem aplicados na prática, e se não forem sancionados e fiscalizados, se estas entidades não emitirem medidas que efetivamente sejam dissuasoras do comportamento destas empresas, na realidade os direitos dos consumidores ficam esvaziados de conteúdo. E por isso essas entidades têm de ter uma maior capacidade técnica face à nova evolução do mercado, mas também uma capacidade financeira e humana para que efetivamente os consumidores tenham a garantia que podem cumprir, que podem fazer cumprir a lei através das suas reclamações. Não, isso é muito importante, Ana, até porque nós, do nosso lado, a DECO, aquilo que faz também é, como disseste logo no início, informar o consumidor, capacitá-lo, exatamente para exercer esses direitos, mas isso não é suficiente se não houver, naturalmente, não é, a aplicação efetiva dos direitos. Exatamente, portanto isso é mesmo, o ideal era que tudo funcionasse de forma muito holística e muito integrada. Ana, já agora, e falando já do exercício dos direitos, qual foi aquela grande vitória que te marcou ao longo destes anos? Bem, essa é uma pergunta muito complicada, porque eu tenho na minha mente várias vitórias. Se calhar vou tentar enunciá-las de forma muito rápida e sucinta, porque eu não consigo identificar desde logo uma vitória, porque temos tido tantas e que tem alcançado um número enorme de consumidores. Por um lado, desde logo, o Gabinete de Apoio ao Sobreendividado, que neste momento é o Gabinete de Proteção Financeira, que foi um projeto pioneiro e que de alguma forma conseguiu dar resposta aos consumidores que efetivamente perante circunstâncias concretas da sua vida não conseguiam fazer face ao pagamento daqueles créditos. Por outro lado também, por exemplo, na altura da pandemia, a linha SOS Viajantes, que efetivamente tinham aqueles que naturalmente fomos contactados por muitos consumidores e rapidamente conseguimos ter uma linha telefónica que respondeu a mais de 7.000 consumidores no sentido de eles poderem exercer os seus direitos e saber o que é que deviam fazer perante uma viagem cancelada em virtude da pandemia. Também a questão da devolução das calções dos serviços essenciais foi também muitíssimo emblemático para a DECO, porque na realidade montámos um sistema rápido em que conseguimos dar informação a mais de 100.000 consumidores que nos contactaram no sentido de saber se efetivamente eles teriam direito
a ser devolvida a sua caução que pagaram no início dos contratos, quando celebraram os contratos de energia, água, e portanto saber se eles tinham efetivamente esse direito e se tinham direito à devolução. A questão da AFINSA também, em que na realidade desmontámos a DECO para receber todos os consumidores que foram usados com aquela situação dos selos em que julgavam que tinham aqui um investimento garantido e que na realidade não tiveram, e tivemos que, de facto, ao contrário daquilo que é o nosso sistema judicial, e porque a ação corria em Espanha, tivemos que ter o mandato de cada um dos consumidores, e foram mais de 3.000 de consumidores que atendemos na DECO numa altura muitíssimo rápida para efeito da reclamação dos seus créditos e poder vir a ser reembolsado, situações que fizeram e que levou, que teve por parte da DECO um grande trabalho, mas que no final teve também uma vitória, eu diria uma vitória também para estes consumidores, porque conseguimos que eles fossem reembolsados em determinados montantes. Há planos para expandir ou alterar os serviços oferecidos pela DECO nos próximos anos? Naturalmente, há sempre plano para expandir, porque temos que fazer mais e melhor. E, sobretudo, eu diria que, para além de um relacionamento digital que temos que ter mais próximo, é também muito importante continuar aquele relacionamento que temos com os consumidores do ponto de vista físico. E por isso é que temos as nossas estruturas regionais para fazer esse atendimento e para aconselhar os consumidores e no fundo, promover todos aqueles serviços que são feitos pela DECO. Isto porquê? Porque, muito embora a transformação digital esteja aí, na realidade nós nunca nos podemos esquecer daquelas que são as pessoas que não têm essa capacidade, essa literacia digital, e por isso mesmo este é um fator que é absolutamente essencial e que tem sido, aliás, um dos princípios fundamentais para a DECO, que é o princípio da proximidade. A proximidade digital, mas não nos podemos esquecer daqueles que são mais info-excluídos e que não têm tanta literacia e que necessitam também de recolher aos nossos serviços. Por outro lado, é fundamental também expandirmos a rede de parceiros. A rede de parceiros, de facto, os protocolos que temos celebrado com os diversos parceiros, já temos neste momento 91 pontos de contactos com diversas autarquias, e na realidade ela tem sido fundamental. Porquê? Porque efetivamente nós conseguimos levar mais longe a nossa voz, conseguimos levar os serviços que temos nas nossas estruturas regionais e na sede a sítios que naturalmente não conseguiríamos ir, e portanto esse é um aspecto fundamental e que tem necessariamente que ser expandido. Por outro lado, também o trabalho com as empresas, que se tem revelado absolutamente essencial. Nós somos absolutamente, como uma associação, somos pela defesa intransigentes dos direitos dos consumidores, mas é fundamental que exista aqui uma proximidade, uma cooperação com as empresas. Porquê? Porque cooperando com as empresas nós vamos ter o efeito indireto que chega aos consumidores, que é o do conhecimento dos seus direitos, o poderem serem agentes multiplicadores justamente daqueles que são os direitos dos consumidores, e por isso contribuírem também para aquilo que todos queremos, que é uma sociedade mais justa e mais inclusiva. E é isso que temos feito. O relacionamento com as empresas, temos vários contactos privilegiados naquelas que são no âmbito das reclamações, mas não só, cada vez mais temos mais contactos de empresas que nos vêm, no fundo, desafiar para prestarmos outro tipo de serviços, que naturalmente o fim, não é? E o objetivo final será naturalmente acautelar e respeitar os direitos dos consumidores. E a nível nacional nós temos esta abrangência, esta interação diretamente com os consumidores, e depois para chegar até altas instâncias. Às vezes este é um lado que não é tão visível. É verdade, é verdade. Tal como o outro, que é a nossa relação a nível internacional e a nossa presença com outros organismos que têm mais presença e têm algum poder, digamos assim, a nível internacional. Aqui estou a falar do BEUC. Este relacionamento com o BEUC, a Organização de Defesa do Consumidor Europeia, em que é que se concretiza, Ana, especificamente? Qual é o nosso papel enquanto membros dessa organização? Ela é absolutamente fundamental, tanto mais que cerca de 80% neste momento da legislação de defesa do consumidor advém da União Europeia. Portanto, é fundamental que estejamos presentes num organismo como este, porque desde logo e desde o início da discussão das diretivas, das propostas diretivas, das diretivas, dos regulamentos, nós temos a capacidade de dar a conhecer aqueles que são os problemas dos consumidores portugueses e com isso também influenciar as tomadas de posição do BEUC. Isso para nós é fundamental. Aliás, devo dizer com muito orgulho que temos sido uma das entidades que mais tem contribuído com aquilo que são a nossa realidade relativamente aos problemas dos consumidores,
para as posições comuns da DEC, inclusivamente já recebemos um prémio justamente a esse propósito por parte do BEU, que depois, por outro lado, também é fundamental porque, na realidade, são 40 e tal organizações de defesa do consumidor, com realidades diferentes, mas que conjugam em si o facto de poderem partilhar as suas práticas e, portanto, uma boa ideia é sempre uma boa ideia. Sim. E nós temos que aproveitá-la e, portanto, isto também nos permite conseguir antever algumas das práticas que outras associações já implementaram e poder aplicá-las aqui em Portugal e em sentido inverso também, as próprias organizações verem aquelas que são as novas práticas e temos vários exemplos disso e implementá-las também no âmbito das suas organizações. Olhando para o futuro, Ana, que legado gostarias de deixar na DECO? Bem, que legado eu gostaria de deixar na DECO? Eu gostaria que esse legado fosse, no fundo, a continuação, mas sempre melhor, daquilo que é, no fundo, a nossa razão de existência, que é, por um lado, ouvir o consumidor, ouvir as suas específicas necessidades, ouvir os seus problemas e, em função disso, apresentar soluções específicas para cada problema. Isto no que respeita à defesa do consumidor e, na realidade, nós temos hoje uma defesa do consumidor muito diferente daquilo que tínhamos há uns tempos. No início, quando eu comecei, as matérias eram muito mais restritas. Hoje em dia, já falamos, cá está, da crise económica, já falamos da crise ambiental, já falamos da transformação digital, mas falamos também da mobilidade, da sustentabilidade, da questão da habitação, portanto, cada vez, do consumo colaborativo, do alojamento local, do regime dos TVDs, quer dizer, isto são tudo tantas novidades em termos de defesa do consumidor que o meu legado seria, ou eu gostaria que fosse, que toda esta minha equipa que eu deixarei, com muita pena, conseguisse dar resposta a esses problemas que são absolutamente fundamentais, mas apresentar sobretudo soluções. Do ponto de vista interno, o que é que eu gostaria? Era manter aquilo que todos temos hoje em dia e que eu tenho muito presente, que é uma proximidade entre todos, uma solidariedade entre toda a equipa é absolutamente fundamental. Nós costumamos dizer, e é verdade, somos como uma família, todos nos conhecemos muito bem, cada um dá o seu contributo em diferentes tarefas e, portanto, utilizando o lema que nós usamos externamente, sempre consigo, também manter esse lema dentro da DECO e esse seria também um legado muito importante para mim. E agora, finalmente, com muita pena minha, porque na verdade não há tempo para falar, mas realmente nós temos a sorte, temos uma diretora-geral que é muito inspiradora e, portanto, daria para uma conversa com muitos minutos, mas gostaria que pudesses deixar aqui uma mensagem dirigida aos consumidores, ou seja, do presente e do futuro. O que é que gostarias de deixar? Bom, eu aos consumidores, a mensagem que gostaria de deixar é de que, efetivamente, eles lutem pelos seus direitos. E isto numa perspectiva de presente e numa perspectiva também de futuro, aliás, como me perguntaste. Que lutem pelos seus direitos, porquê? Porque, inclusivamente, caso não exista um direito naquela situação concreta, esse será o mote para que a DEC encontre uma solução e para que transforme o problema do consumidor num direito. É isso que temos feito ao longo da vida, nas nossas várias intervenções legislativas, face aos problemas que temos e que são conhecedores por parte das reclamações que os consumidores nos fazem chegar, mas, sobretudo, não deixem de exercer os seus direitos. Contactem-nos, lutem pelos seus direitos, ainda que não exista este direito, mas ele servirá de mote para que a DEC, mais uma vez, de uma forma como tem sido tem cumprido a sua missão, lutaremos com certeza para que aquele direito, aquele problema, passe a configurar um direito. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana. Foi um gosto. Muito obrigada.